E aí ele chega na terceira coisa que é o nosso assunto hoje. Quando você for orar, ore pedindo proteção. E ele fala: e não nos deixes cair em tentação. Está falando, proteja-nos da tentação. Alguma vez você já orou sobre isso também? A gente ora sobre muitas coisas. A gente ora por vaga em estacionamento. A gente ora por boas notas. A gente ora por namoro. Mas alguma vez você já falou assim: Deus, não me deixes cair em tentação. Não me induza à tentação. Não deixe eu ser conduzido à tentação. Então Deus fala assim, olha, Jesus fala assim: quando você for orar, peça para não cair em tentação. Tudo aquilo que você passa hoje, que tenta você, Jesus passou. E por ele ter passado por isso, é que nós temos a continuação do versículo, que faz todo sentido, porque a gente conhece, às vezes, muito versículos separados. Mas quando a gente conhece isso que ele falou, a gente vê a sequência. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, ou seja, no momento da tentação. Então, o que o autor de Hebreus está falando aqui é que tem como você receber misericórdia e graça para resistir a uma tentação, porque o nosso sumo sacerdote, ele está falando de Jesus, ele passou por todo tipo de tentação sem pecar, e porque ele enfrentou todo tipo de tentação sem pecar, é que ele pode te oferecer graça e misericórdia no seu momento de necessidade, no seu momento de tentação. A orientação de Jesus é você orar por isso, se antecipar a isso, para você receber misericórdia e graça, porque ele sabe exatamente a sua tentação, e por ele saber aquilo que você enfrenta, é que ele tem total capacidade de te dar misericórdia e graça para que você não caia na tentação. Mas não é isso que Jesus ensinou. Ele falou: não nos deixe cair em tentação. E ele completa a frase falando assim: mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Essa palavra livra-nos, ela é interessante, ela tem um significado muito interessante para entender isso aqui. A palavra livra-nos também pode ser nos resgate de algo muito perigoso. A palavra no original também tem esse sentido. Nos livrar é nos resgatar de algo muito perigoso. E uma coisa que eu percebo é que muitas das tentações que nós caímos é porque a gente não enfrenta com a seriedade que a gente deveria enfrentar. É porque a gente não acha que é tão perigoso assim. E por não ser tão perigoso assim, eu não me preocupo com isso. E aí você cai naquela tentação. Quando você não está assim, olha, Deus, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Você está falando assim, olha, eu sei que aquilo é perigoso. Eu sei que se eu for por aquele caminho, eu vou cair. Eu sei que se eu for por aquele caminho, eu vou ter a minha vida machucada, minhas emoções machucadas, o meu espírito machucado, os meus sentimentos abalados. Eu sei que aquilo é perigoso, então me livra desse mal. Mas muitas das tentações que nós caímos é porque a gente não entende que é tão perigoso assim. A gente cai na tentação, você se machuca, você se fere, e o que você faz depois que você caiu na tentação? Você ora. Você poderia ter orado antes para não cair, mas você caiu, você ora. Mas acontece também uma outra coisa que às vezes é muito ruim. Você começa a culpar Deus pelo mal que você mesmo cometeu. Olha essa minha situação, olha como eu estou, olha o que eu passei, olha o que eu estou enfrentando. Deus não deve existir. Olha a situação que Deus criou, olha a situação que Ele me levou, e foi você que se conduziu até lá, meu filho. Porque você não levou com a seriedade que deveria levar, você não pediu a graça e a misericórdia de Deus quando você deveria pedir, e aí você acaba culpando a Deus pelo fracasso, por ter caído numa situação que às vezes você cai muitas vezes. Quantas vezes a gente é tentado nas mesmas coisas e a gente cai nas mesmas coisas? Quantas vezes a tentação se apresenta sempre a mesma, do mesmo jeito, da mesma forma, e você olha e vai do mesmo jeito? E muitas vezes você cai por diversas razões. Você pode cair por raiva, por desejo de vingança, por ciúmes, por tantas razões que se apresentam como tentação para você.
Mas geralmente essas tentações se apresentam porque você quer satisfazer duas coisas de forma genérica que engloba todas essas outras coisas. A proteção e a satisfação são duas coisas que, no fim das contas, mostram o quê? Que você é o centro. Eu quero estar seguro e eu quero estar satisfeito. E quando você é o centro, não tem espaço para um outro Senhor. E é por isso que Jesus fala, olha, eu preciso que você ore por proteção, e a proteção da tentação e de ser livre do mal, de ser protegido do mal, porque eu sei que todas as coisas na sua vida vão querer competir, te levar a você buscar uma proteção, buscar satisfação, e quando você se coloca no centro, eu não sou mais o Senhor da sua vida, e não tem como mais você se render a mim, e se você não se rende a mim, você não pode ser um seguidor. E se você não me seguir, a gente sabe que os outros líderes, e principalmente esses dois aqui, vão te levar para lugares onde você vai ficar na mão uma hora. Quantas vezes a sua busca por proteção, a sua busca por autoproteção ou por autossatisfação te levou a cair numa tentação e ela não se moveu um dedo para que você saísse de lá? E o interessante é que a autossatisfação e a autoproteção, quanto mais você busca, mais você vai ter desejo de buscar mais ainda. Você nunca vai ficar plenamente satisfeito. Você encontra um pouquinho e você quer mais. Você encontra um pouquinho e você quer mais. E você começa a perceber que nada te supre de verdade. E quando nada te supre de verdade, é que você chega numa pergunta que muitas pessoas fazem e muitos filósofos tentam responder, muitos professores tentam responder. Quando você não encontra satisfação em nada, você começa a perguntar: por que estou aqui? Se nada me satisfaz, se tudo que eu tento traz um buraco no meu coração, se tudo que eu faço não me preenche, se as tentações que me pareciam tão boas, que eu olhava assim, olha, eu quero ser preenchido por alguma coisa, porque você não cai numa tentação em algo que seja ruim para você. É uma coisa que geralmente é uma coisa que você quer muito, porque é um desejo querendo ser satisfeito no seu coração, você cai e quando você chega lá você fica arrependido. E aí você busca outra coisa, outro meio de se satisfazer, e você começa a ficar num vazio tão grande que você pergunta: por que estou aqui? Mas é interessante que Jesus, ao falar sobre essa oração, ele mostra uma pergunta muito melhor. Ele não mostra que a pergunta que deve ser feita é por que estou aqui, mas é por quem estou aqui. Por quem estou aqui? Jesus fala, ó, siga-me. Mas eu vou deixar um aviso para você. Aquele que quer me seguir vai precisar entender uma coisa. Eu que sou o Senhor, eu que sou Deus, eu que sou o Mestre, eu vim para servir os outros. Eu espero que vocês façam o mesmo. Porque aí ele começa a mostrar que o caminho para a gente se livrar das nossas tentações é pensar menos em você e mais nos outros. O caminho do serviço é exatamente esse. Você para de se agradar, você para de se autorreferir, você deixa de ser autocentrado e começa a enxergar as necessidades do outro. Jesus mostrou esse caminho para nós. O oposto da tentação não é você simplesmente não cair na tentação, mas é você seguir pelo caminho de Jesus, e esse caminho é um caminho de amor. E ele mostra lá em João 13, coloca assim: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Essa frase ela foi tão impactante para os discípulos que eles não entendiam muita coisa, mas uma coisa fez sentido para eles e marcou a vida deles para sempre. Essa frase de Jesus: como eu vos amei, eu quero que vocês amem também. Porque eles viram na prática o que era a vida de uma pessoa que se entregou pelo outro. De tudo que eles não entenderam, eles entenderam isso. E quando eles compreenderam de fato o que era o amor, quando eles viram o que era alguém se entregando numa cruz e tendo uma morte miserável por outras pessoas, aquilo impactou tanto a vida deles que eles finalmente entenderam. E com essa questão, eles colocaram assim: olha, eu finalmente entendi o que é o amor e finalmente tive a minha vida transformada. Jesus
partiu para o céu e eles começaram a revolucionar o mundo inteiro. E hoje nós estamos aqui por causa da mensagem dos apóstolos. Aquelas pessoas que não entendiam nada, quando eles entenderam que era o amor, eles tiveram uma vida totalmente nova, aberta a outras coisas. Muitas vezes você está caindo e caindo em tentação, caindo e caindo em tentação, porque tudo que você faz é se olhar no espelho, tudo que você faz é só olhar para dentro de você, tudo que você faz é só se colocar no centro, tudo que você faz é só se colocar em primeiro lugar, o meu desejo primeiro, eu preciso satisfazer o meu desejo, eu preciso satisfazer a minha vontade, eu preciso cumprir a minha vontade. Mas Jesus está falando assim, olha, existe outro caminho, existe um outro caminho que amplia a sua visão, é olhar para cima e olhar ao redor, é parar de olhar para você mesmo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É exatamente isso que Jesus está falando. Olha, eu quero te conduzir, eu quero te levar por um outro caminho. E se você está seguindo Jesus, é porque você está indo atrás de uma direção que Ele está dando, e a direção que Ele deu para não cairmos na tentação é parar de olharmos para nós mesmos e começar a olhar ao redor, começar a olhar para o céu em oração, começar a alinhar a nossa vontade à vontade do céu, começar a alinhar a nossa agenda à agenda do céu, começar a desejar que o reino dele se estabeleça na nossa vida aqui e agora, hoje, aqui mesmo, nos meus relacionamentos, nas minhas decisões do dia a dia. É chegar a Deus, olha, hoje eu tenho todo esse planejamento que eu estava pensando aqui, mas eu não quero isso, eu quero que a sua agenda seja cumprida na minha vida hoje. Deixa eu alinhar aqui a minha vontade e a sua, porque eu sei que eu estou vivendo por algo muito maior e muito melhor do que somente fazer as minhas vontades. Cair na tentação é sempre você estar dando um passo, subindo o degrau para perdas. Perda de confiança, perda de relacionamento. Perda de relacionamento com Jesus. Perda de confiança dos pais, perda de confiança de namorado, perda de confiança do noivo. É muito segredo, é muita coisa escondida. Você vai só perdendo, só perdendo, só perdendo. Mas em compensação, você escolher o caminho de Jesus, você escolher segui-lo, é o limiar para a vida. Escolher seguir Jesus é o limiar para a vida. Da mesma forma que você muitas vezes está subindo um degrau para perdas, quando você resolve cair nas suas tentações, quando você escolhe cair nas suas tentações, quando você escolhe seguir Jesus, um mundo inteiro de possibilidades se abre para você. Um mundo inteiro de situações abre para você. Um mundo inteiro de coisas boas começam a surgir. Você ganha sentido, você ganha propósito, você sabe por quem você está aqui, você sabe por que você está aqui, você ganha uma profundidade, você percebe isso todas as vezes que você fez alguma coisa que não foi para você mesmo, que você não era o centro daquela situação, não são coisas que se tornaram gratificantes para você. Todo mundo já passou por isso. Quando você cai numa tentação, você não tem nada para apresentar, mas daquela vez que você foi benevolente, daquela vez que você foi de fato alguém que amou como Jesus amou, quando você perdoou e quando você reconstruiu relacionamentos, quando você não pensou em você e você foi servir aquela pessoa que não tinha nada para dar em troca, não foi gratificante, você não ganhou alguma coisa, uma vida se abre para você quando você para de pensar em você mesmo. Escolher seguir Jesus é o limiar para essa vida.